Uma vez mais, bom dia a todos, aqueles que entretanto chegaram. Queremos abrir as nossas Bíblias e meditar na Palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Lucas 8, 26. E diz assim a palavra do nosso Deus, que nós vamos passar a ler. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demónios e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, era impelido pelo demónio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demónios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demónios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demónios vestido e sem juízo, e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. E temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoninhado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demónios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Irmãos, este é um episódio em que Jesus, depois de ter deixado a multidão, atravessa o mar, há uma tempestade e ele vai dirigir-se agora a Gadara, a terra dos Gadarenos, que, conforme diz o texto, está defronte da Galileia. É uma terra de gente ímpia, de gente que não segue a Deus, de gente que se afastou, embora fosse território que em tempos pertenceu à nação de Israel, mas que depois do reino dividido se separou por completo da palavra de Deus, passou a viver em idolatria, passou a viver fazendo a vontade do príncipe das trevas, o príncipe deste mundo, Satanás. No tempo de Jesus, Jesus passa por aquela terra e ali vai encontrar um homem que tinha a sua vida completamente destruída. Jesus, ao dirigir-se à terra dos Gadarenos, ele está em cumprimento daquilo que era a sua missão, aquilo que era o seu ministério. Jesus tinha dito
neste mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 4, que nós já passámos por lá e já lemos e já falámos sobre isso, nos versículos 18 e 19, Jesus tinha dito, quando entrou na sinagoga e leu o profeta Isaías, o livro de Isaías, no capítulo 61, quando dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Era isto que Jesus vinha e estava a fazer. O seu ministério era trazer o reino dos céus, o reino de Deus, o reino da liberdade espiritual a todos aqueles que estavam vivendo oprimidos, escravizados pelo poder de Satanás. E ali estava Jesus, num encontro que podemos relacionar com tudo aquilo que Jesus veio fazer quando veio ao encontro do nosso mundo, ao encontro da humanidade. Trazer liberdade a este mundo que vive escravizado. O mundo hoje é tal como aquele homem gadareno. Vive debaixo do domínio do inimigo de Deus e das nossas almas, de Satanás. Por isso o mundo está como está. Nós não temos que nos desiludir com aquilo que está a acontecer à nossa volta. Cada vez mais aumenta a corrupção, a imoralidade, valoriza-se a mentira, despreza-se a verdade, valoriza-se aquilo que está errado, promove-se o que está errado, condena-se o que está certo, em cumprimento daquilo que a Bíblia diz, nos últimos tempos isso aconteceria. Aqueles chamarão bem ao mal e mal ao bem. Então, podemos dizer que o encontro deste gadareno com Jesus tipifica mesmo o encontro de Jesus com todos nós, com todo este mundo, que, segundo diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno, ou seja, está morto. E este homem vivia nesta miséria. Este relato podemos encontrá-lo em Mateus, capítulo 8, e também em Marcos, capítulo 5, e sabemos que a tendência deste homem, quando era possuído pelo demónio, era de caminhar para os cemitérios, para o lugar de morte. Não apenas para os desertos, como diz aqui em Lucas, mas para lugares onde os mortos estavam. Porque o diabo quer caminhar as pessoas para a morte. O diabo quer levar as pessoas para a morte, não para a vida. Quem leva para a vida é Jesus. Jesus é que disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Este homem tinha a sua vida arruinada. Tinha a sua vida miserável. O seu fim era a morte. A verdade é que hoje nós podemos dizer que, conforme a Bíblia nos ensina, que todos aqueles que estão sem Cristo estão mortos. Estão mortos nos seus delitos, nos seus pecados. E alguns cada vez caminham mais e mais na morte. Mas a presença de Jesus veio para trazer vida. E os irmãos conhecem muito bem o que diz João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão não vem senão para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas, por interessante que seja, quando Jesus chega, quando Jesus é anunciado, quando Jesus é apresentado hoje, tal como naquele tempo, Jesus incomoda. Jesus incomoda. E nós vemos aqui neste texto que Jesus começa por incomodar os demónios. Quem está mais incomodado com a vinda de Jesus é Satanás. Satanás não queria que Jesus viesse porque ele sabia perfeitamente e ele sabe qual era o propósito da vinda de Jesus.
Desde o livro de Gênesis que o Senhor prometeu que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a obra, a cabeça da serpente. E ele sabe que ele está destinado ao abismo, ao inferno. Então reparem que quando Jesus chega, os demónios reagem. Eles sabem quem é Jesus. Vejam a declaração doutrinária, teológica, tão certinha que os demónios fazem. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os demónios sabem quem é Jesus. O diabo sabe quem é Jesus. E hoje há muita gente que sabe quem é Jesus. Mas isso não significa que siga a Jesus. Não significa que seja filho de Deus, que seja salvo por Jesus. Por isso Tiago diz, os demónios, tu crês, fazes bem. Os demónios também creem e até estremecem. Mas em que é que a tua fé, a tua crença se traduz? Traduz-se numa entrega? Traduz-se numa adoração a Ele? Ou apenas é um conhecimento? Os demónios conhecem a Jesus. Os demónios até se curvam diante de Jesus. Aquele homem, quando viu Jesus, possuído pelos demónios, prostrou-se diante dele, diz o versículo 28. Então, reconhecem a autoridade de Jesus. Sabem que Jesus é superior a eles porque Ele é o Filho do Deus Altíssimo, o próprio Deus. E também conhecem o seu fim. Reparem que, na conversa que eles têm, eles dizem e pedem, Senhor, porque não nos atormentes. Não nos atormentes. E no versículo 31, rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Ou seja, não dês fim já. Tudo tem um tempo determinado por Deus. E eles sabiam, e o diabo sabe que o seu tempo está a chegar ao fim, por isso ele anda furioso. Por isso ele anda como anda no mundo hoje, tentando destruir famílias, vidas, conduzindo as pessoas para a morte, para a infelicidade, conduzindo as pessoas para os vícios, a imoralidade. Enquanto tem tempo, ele quer destruir ao máximo. A Bíblia diz no livro de Apocalipse. Então, meus irmãos, Jesus veio para incomodar e atrapalhar a obra de Satanás. Podemos dizer assim, mas eu sou crente e o diabo não me toca. É verdade, ele não tem domínio sobre nós. Mas ele tenta. Mas ele prova. Ele provoca. Não nos possui como este gadareno. Um crente não é possuído pelo demónio. Não pode. Não há crentes possessos. Se alguém disser, sou crente, mas o diabo possuiu, tive um episódio de possessão demoníaca, é impossível. E é impossível porquê? Porque se é crente, quem é que está no seu coração? Quem é que habita? O Espírito Santo. Ora, onde está o Espírito de Deus, não está o outro. O crente pode ser tentado, pode ser provado, pode ser provocado, mas nunca possuído. Se é possuído é porque ainda não é crente. Possessão demoníaca num crente é impossível. Mas ele quer destruir. Ele quer destruir. E a presença de Deus em nós incomoda-o, porque Jesus incomoda os demónios. Agora, é importante notar que e ver na vida deste homem os estragos que ele faz. A destruição que Satanás provoca na vida dos homens. Condição miserável, acorrentado, destruindo, correndo para a morte, para os cemitérios. E nós hoje sabemos quantas vidas vivem miseravelmente, vivem acorrentados também,
sem fim, sem esperança, acorrentados pela imoralidade, pelos vícios, pela idolatria, presos pelo materialismo, as suas vidas muito ocupadas com coisas que os afastam de Deus, porque tudo o que possa estar na vida para afastar as pessoas de Deus, o diabo se interessa. É isso que ele quer. Ele quer que nós fiquemos entretidos com muita coisa, desde que estejamos longe de Deus, para ele já está satisfeito. Então, é preciso ter consciência que aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos afasta de Jesus, que é a luz, que é vida, se estamos afastados da luz e da vida, estamos mais perto da escuridão, das trevas e da morte. Mas Jesus vem para libertar. E foi o que aconteceu aqui. Jesus libertou este homem. Jesus libertou este homem. Jesus expulsou os demónios. E não eram poucos. Quando Jesus pergunta, qual é o teu nome? Legião. A legião era uma linguagem militar romana, um grupo de soldados que poderia ir entre 3.000 até 6.000. Reparem como aquele homem estava tão dominado por Satanás. Mas Jesus disse para eles saírem, e eles saíram. Porque o diabo até... Alguém dizia outro dia que o diabo é mais obediente do que os crentes. Porque Deus manda e o diabo obedece. Os crentes muitas vezes Deus manda e eles desobedecem. E eles obedeceram. Porque eles temem, porque eles sabem muito bem quem é Deus. Eles conhecem melhor a Deus do que nós. Porque os demónios estiveram na presença de Deus e foram expulsos pela sua revolta contra Deus. Eles sabem muito bem. Jesus começa por incomodar os demónios, mas depois também incomoda aqueles que guardavam os demónios. Porque esta legião de demónios pede a Jesus para os deixar entrar naquela, aqui diz manada, em português, manada é mais de vacas, não é? Vara é de porcos, é uma vara de porcos, portanto, um grande grupo, não é? De porcos, o rebanho é de ovelhas, a manada é de vacas e a vara é de porcos. Isto é português. Então, o que diz é que Jesus concedeu que eles entrassem, mas é interessante os porcos, porque os judeus nem criavam porcos, nem comiam porcos, porque o porco era um animal considerado imundo, impuro. Porco é sinónimo para um judeu de algo sujo, algo que contamina. Era um animal imundo. Por isso é que quando o Senhor Jesus fala de anunciar o Evangelho e alguém rejeita a palavra, ele diz então, olha, não deem pérolas a porcos. Não deem pérolas a porcos. Quando fala do filho pródigo, que foi para longe do Pai, longe de Deus, para onde é que ele foi viver? Para o meio dos porcos. Acabou longe, a terra distante, guardando os porcos, comendo com os porcos, ou seja, chafurdando na imundície. E aqui, Jesus manda os demónios para o lugar que eles gostam, a imundície, a chafurdice. É para aí que eles vão. E aqueles que guardavam os porcos, aqueles que viviam, que se sustentavam dos porcos, ficam ofendidos, fogem.
e dizem que não querem nada com Jesus. É interessante. Estas pessoas que, em vez de se alegrarem com a nova vida daquele homem desgraçado, miserável, que agora está ali aprumadinho, arranjadinho, vestido, com esperança, com futuro, com um novo rumo, em vez de se alegrarem, o que é que acontece? Ficam todos zangados e afastam-se. Faz-me lembrar, eu tenho conhecimento de muitos pais descrentes que quando um jovem, seu filho, se converte, ficam zangados. Agora só anda na igreja. Eu já ouvi alguns dizerem, está bem, ele mudou, mas agora não sai de casa. Parece que ficam muito mais alegres se os filhos estiverem a passar os fins de semana, às noites, nas discotecas, onde muitas vezes acontecem violações, acontecem tiroteios, acontece violência, do que estarem na igreja. Há muitos que ficam muito mais satisfeitos se os filhos andarem no mundo, no meio dos porcos, do que estar na igreja a louvar a Deus. É uma tristeza. Às vezes até criticam os filhos, agora nem sai. Não faz nada. Só porque eles vão à igreja, ficam em casa, encontram um novo grupo de amigos. Assim foram aqueles que estavam lá a guardar os porcos. Fugiram e dizendo, eu não quero nada com este Jesus. Eu não quero ficar perto dele. Isto é assustador. Isto é assustador. É verdade, irmãos. A vida nova que Jesus tem para oferecer é assustadora. Porque é uma vida de santidade. É uma vida que contraria toda a desarrumação, toda a anarquia em que o mundo vive. E quando nós realmente conhecemos a Jesus e entregamos a nossa vida a Jesus, Ele traz essa arrumação, Ele traz essa harmonia que nós precisamos. Isso às vezes assusta. Às vezes assusta. Já muitos de vocês tiveram a experiência de querer conversar acerca do Evangelho com alguém. As pessoas às vezes começam a queixar-se a nós da vida. A vida é isto, a vida é aquilo, e nós dizemos, há uma solução. A solução é Jesus. Não, é melhor não falar nisso. É melhor não diga nada, não quero ouvir. Fogem, tal como estes, diz o versículo 34, os que guardavam, vendo o que acontecera, fugiram. Fugiram. Fogem de Jesus, porque a mensagem do Evangelho, o poder de Deus, incomoda. Incomodou esses e incomodou toda a cidade. Diz lá que todos vieram ver o que é que tinha acontecido. E o versículo 37 diz, toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. O que é que vai acontecer? Porquê é que eles pedem a Jesus para se retirar? Eles viram o milagre, eles viram o homem. Diz lá que eles viram o homem ao pé de Jesus, ali sentado, já não era a mesma pessoa, a pessoa de quem eles fugiam, de quem eles tinham medo, agora está ali, calma, tranquila. Mas mesmo assim eles, em vez de dizer, que maravilha, queremos mais disto, queremos mais gente transformada, queremos o nosso mundo transformado, a nossa terra transformada, o que é que eles dizem? Jesus, vai-te embora. Vai-te embora. Porque não venhas destruir mais porcos. Não venhas destruir mais imoralidade, não venhas destruir mais imundície, não venhas destruir as nossas vidas que estão todas organizadas nesta, já dependentes de tudo isto. Não mexas connosco. Não mexas na nossa vida. Deixa-nos em paz. Uma paz falsa, mas deixa-nos em paz. A razão porque muita gente hoje
fica incomodada com o Evangelho. A razão por que muita gente hoje rejeita a mensagem do Evangelho é porque o seu comodismo é tão grande a este mundo e às coisas deste mundo e aos prazeres deste mundo que aceitar Jesus vai transtornar muito. E isso incomoda. E isso incomoda. A razão por que muita gente não quer admitir que Deus existe, não quer admitir que Jesus veio para morrer por eles e lhes dar uma vida nova, é porque admitir isso não é apenas aceitar o perdão de Deus e a salvação, é aceitar uma mudança que Jesus opera e eles não querem mudar. Eles veem o milagre, o poder transformador de Deus, mas têm medo da mudança e por isso afastam Jesus. Jesus deixa-nos estar como nós estamos. É mais fácil rejeitar do que mudar. Por isso é mais fácil rejeitar do que aceitar. Abandonar os seus porquinhos, os seus pecados, a sua vida. Jesus chegou à terra dos Gadarenos e incomodou muita coisa e muita gente. Sempre que nós ouvimos a palavra de Jesus, sempre que nós ouvimos a palavra de Deus, ela também vem incomodar. A mim incomoda-me muitas vezes. E a ti? Ela incomoda-te? A palavra de Deus mostra-te como poderia ser melhor, como poderia ser diferente, como poderia ser outra a tua vida. E quando ela te mostra, o que é que tu pensas? Mas se eu aceitar isto, depois vou ter que mudar aqui, vou ter que mudar ali. E às vezes mudanças profundas. E isso incomoda-te? É verdade. Se a palavra de Deus não te incomoda, é porque o Espírito não está a falar contigo. Mas porque o Espírito diz que convence do pecado, da justiça e do juízo, a palavra de Deus vai-te incomodar. E o que é que tu fazes quando a palavra de Deus te incomoda? Pedes para Deus te mudar? Pedes para Jesus vir e alterar a tua vida, limpar, purificar, transformar? Ou pedes para Jesus ir embora? Vai-te embora. Deixa-me. Há muitas maneiras de dizer isso. Algumas pessoas ouvem os sermões na igreja, a palavra de Deus incomodou, não vou mais ali. Outros, não, isto não é para mim. Há muitas maneiras de responder, Senhor, vai-te embora. Quando a palavra de Deus te incomoda, meu irmão e minha irmã, nós que já somos crentes e conhecemos ao Senhor, o que é que fazemos? Senhor, deixa-me em paz. Ou dizemos, Senhor, transforma-me. Senhor, muda-me. Temos a mesma atitude que Davi teve. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Lava-me e ficarei puro. Purifica-me. Então que o Senhor hoje te possa incomodar com a sua palavra e possa trabalhar no teu coração. Muitas vezes nós temos os nossos porquinhos, os nossos leitõezinhos. A arrogância, o orgulho, a vaidade, o materialismo, a mentira, a contenda, quantas e quantas coisas. E estou a falar naquelas que nós consideramos mais suaves. Mas muitas vezes temos pecados escondidos dentro de nós. Coisas que fazemos em oculto, mas que a Bíblia diz que um dia serão todas descobertas. Vidas de imoralidade, de corrupção. Quando Deus te incomoda, o que é que tu preferes? Continuar com os teus leitõezinhos e os teus porquinhos? E dizer, Jesus, vai-te embora? Espírito Santo, cala-te? Ou, como diz a Bíblia, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós damos-te graças e louvamos e agradecemos
por podermos ter connosco a Tua palavra. Te rogamos, Senhor, que ela possa tocar profundamente os nossos corações, possa incomodar cada um de nós e que hoje nós possamos dizer, Senhor, eu não quero mais servir nem ser dominado por qualquer espírito maligno que queira interferir na minha vida, mas eu quero ser Teu e quero que Tu sejas o meu Senhor, o meu Salvador. Portanto, toma toda a minha vida, toma conta, perdoa os meus pecados, Senhor, e conduz os meus passos. Que seja esta a oração de cada filho Teu hoje. Proclame, Senhor, que só em Ti há vida e vida com abundância. Que a Tua palavra e que o Teu Espírito possa continuar a falar aos nossos corações e a incomodar cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.